Venha conosco à descoberta de Portugal. Clique em gosto, subscreva e deixe o seu comentário. O seu apoio e opinião são muito importantes para nós. Obrigado. A Igreja Românica de São Pedro de Ratos situa-se na freguesia de Ratos, no concelho de Póvoa de Varzim. A tradição indica que existia aqui um santuário paleocristão dedicado a São Pedro, um discípulo de São Tiago que teria sido ordenado por este como o primeiro bispo de Braga. A lenda indica que São Pedro foi perseguido por estar a converter crentes da religião romana à fé cristã, sendo ordenado à sua morte pelo pai de uma princesa pagã. Tendo-se refugiado em Ratos, ali teria sido decapitado. Já no século IX, o seu corpo teria sido descoberto por São Félix, o ermita, dando origem à igreja de São Pedro de Ratos, onde este orágo esteve sepultado até 1552, ano em que o seu corpo foi transferido para um túmulo na sede de Braga. Estes eventos, tal como a personagem de São Pedro de Ratos, são hoje considerados puramente ficcionais, criados a partir do século XVI numa tentativa de reforçar a importância e legitimidade histórica da Diocese de Braga. As escavações aqui efetuadas confirmam a existência de um templo mais antigo, construído entre os séculos IX e X, anterior à época condal, cujas dimensões eram bastante mais pequenas que as da igreja atual. No núcleo museológico da Igreja Românica de São Pedro de Ratos podem ser vistos diversos elementos arquitetónicos e escultóricos que pertenceram a esse edifício pré-românico. Entre estes, inclui-se uma estela funerária romana reaproveitada, uma estela funerária decorada com uma cruz e espirais, fragmentos de cancelas de separação litúrgica e um capitel de coluna. Da reconstrução iniciada no século XII encontraram-se também algumas peças, como um curioso atlante que suportava uma coluna e uma aduela de arco do tipo Big Head, decorada com uma figura zoomórfica. Por volta do ano 1100, por ordem de Dom Henrique e Dona Teresa, iniciaram-se aqui obras para a reconstrução da igreja, que seria entregue a monges beneditinos da comunidade de Cluny. Estes monges iniciaram uma reforma profunda do edifício a partir de 1120-1130, sendo que a fase mais importante da sua construção terá começado em 1150, já durante o reinado de Dom Afonso Henriques, sendo concluída em meados do século XIII. A Ordem de Cluny teve apenas 3 mosteiros em Portugal: Ratos, Vimieiro, em Braga, e Santa Justa, em Coimbra. A sua chegada a Portugal terá ocorrido no final do século XI, à altura em que Dom Henrique, que era sobrinho-neto de Dom Hugo, abade de Cluny, dirigia o condado portucalense. Esta ordem edificou em França a maior e mais importante igreja românica daquele país, a Abadia de Cluny, que chegou a ser o maior templo da cristandade na Idade Média, tornando-se num polo gerador de referências arquitetónicas, artísticas e decorativas. A confirmação da doação da Igreja de São Pedro de Ratos aos monges de Cluny, feita por Dom Afonso Henriques em 1145, altura em que Dom João Peculiar era arcebispo de Braga, terá sido um momento importante na história deste templo. 2 esculturas, existentes no seu interior, hoje expostas no núcleo museológico desta igreja, têm sido identificadas como representações de Dom João Peculiar, com os seus paramentos, mitra e báculo bispal, e de Dom Afonso Henriques, com a coroa régia e da espada em punho, tornando-a na mais antiga representação do primeiro rei de Portugal. Ao longo dos séculos, esta igreja sofreu diversas alterações, que incluíram a construção de um coro alto, assim como a decoração do seu interior com pinturas murais, painéis de azulejos e retábulos em talha dourada.
Na atualidade, nenhum desses elementos está visível nesta igreja, uma vez que foram removidos durante uma campanha de restauro conduzida pela Direção-Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais, a DGEMN, entre as décadas de 1930 e 1940. Essas intervenções foram realizadas sob a direção do arquiteto Rogério de Azevedo, obedecendo à concepção vigente na época que visava despojar os edifícios medievais de todos os elementos adicionados posteriormente. O objetivo era devolver esses monumentos, tidos como símbolos do período fundacional da nação portuguesa, à suposta pureza e simplicidade que possuiriam na era da sua edificação. A Capela-Mor foi totalmente reconstruída, utilizando em parte alguns elementos estruturais e decorativos originais, que surgem marcados com círculos de cor ocre, de forma a poderem ser distinguidos das adições do século XX. No exterior foi demolida a torre campanário que existia do lado norte do transepto, a sacristia adoçada na abside e o janelão retangular na fachada, que foi substituído pela rosácea que hoje vemos. No interior foi removida uma abóbada de cruzeiro que existia na nave lateral direita, assim como os rebocos e pinturas murais de alguns dos arcos, os azulejos existentes nas absides e os retábulos barrocos. Alguns destes elementos removidos foram, entretanto, levados para outros locais, onde ainda hoje podem ser vistos, tais como a Capela do Senhor da Praça e a Capela de Santo António, ambas situadas em Rates. Note-se que, por altura das obras da DGEMN, a igreja de São Pedro de Rates encontrava-se bastante arruinada, pelo que esse restauro contribuiu decisivamente para que o templo tivesse sobrevivido até hoje. Contudo, os critérios de intervenção foram radicalmente diferentes daqueles que teriam sido seguidos nas décadas mais recentes, em que os elementos acrescentados a partir do século XVI não seriam, certamente, obliterados. Ao contrário do que ocorre noutros estilos arquitetónicos e artísticos, o românico é habitualmente caracterizado pela profusão de elementos simbólicos esculpidos nos capitéis, nas arquivoltas e tímpanos dos seus portais. Os artistas medievais eram inspirados pela natureza, pelos usos e costumes da época, pelas alegorias religiosas cristãs e pelas tradições pagãs que subsistiam e conviviam com a religião instituída. A população que frequentava as igrejas durante a Idade Média era, na sua quase totalidade e com exceção de alguns nobres, analfabeta. A escultura e a pintura constituíam, por isso, um pilar fundamental no processo de evangelização. O portal principal da igreja de São Pedro de Rates é um bom exemplo disso. Apresenta 10 colunas que suportam 5 arquivoltas. Os arcos são ligeiramente quebrados, algo que é particularmente visível na primeira arquivolta. Do lado esquerdo do portal, 2 dos capitéis representam um par de pássaros que devoram figuras humanas pelos pés, uma representação que estará ligada ao tema da punição dos pecadores. O outro capitel apresenta a representação muito erudida de 2 animais quadrúpedes que são difíceis de identificar e que partilham uma só cabeça que aparece na esquina do capitel. No capitel central vê-se a representação da figura de um bispo que, com a sua mão esquerda, segura num báculo, objeto que simboliza o poder episcopal e que é baseado nos cajados usados pelos pastores desde há milénios. No capitel seguinte observa-se a representação de uma cabeça humana e de uma serpente que morde algo na base do capitel. A serpente, figura associada a Satanás, evoca a tentação e o pecado original. No modilhão são representadas 2 aves bebendo de um cálice, possível símbolo de redenção associado ao cálice da Eucaristia. Sob a segunda arquivolta existe uma representação de um anjo ou homem alado, símbolo de São Mateus.
Sob a primeira arquivolta encontra-se a representação de um boi, símbolo de São Lucas. Estas representações simbolizam 2 dos 4 evangelistas que fazem parte do chamado tetramorfo, derivado da união das 4 criaturas mencionadas no livro de Ezequiel. No tímpano, ao centro, surge representada a figura de Cristo sentado com uma auréola ou glória em redor da cabeça. Está inscrito dentro de uma mandorla, um nimbo de forma oval cujo nome deriva da palavra italiana para amêndoa. À esquerda e à direita de Cristo surgem figurados o Sol e a Lua, símbolos da eternidade e marcadores de Deus enquanto o primeiro e último, o Alfa e Ômega. Ladeando Cristo estão São Pedro e São Paulo. Sob os pés dos apóstolos estão 2 figuras nuas que representarão Judas, traidor de Cristo, e Ário, fundador do arianismo no final do século III, que era vista como uma doutrina herege ao considerar Jesus como Filho de Deus e não como sendo o próprio Deus. Sob o tímpano encontra-se a representação de 2 serpentes entrelaçadas com cabeças de canídeo, mordendo as caudas uma da outra, marcando um limiar a partir do qual o fiel passa do domínio impuro do mundo exterior para o domínio do sagrado no interior da Igreja. A arquivolta mais interior surge decorada com figuras de anjos que seguram com uma mão um turíbulo, também designado como incensório, e com a outra a haste de uma cruz e instrumentos que fazem parte da liturgia. Na arquivolta seguinte estão figurados 7 apóstolos, sendo referenciados Paulo, André, João e Tomé. Este conjunto poderá ser completado pela representação dos restantes 5 apóstolos no arco do primeiro tramo no interior da Igreja, que veremos mais adiante. Do lado direito do portal surge novamente a representação de um par de aves bebendo de um cálice no modilhão sob o tímpano, que é em tudo similar à existente do lado esquerdo. No primeiro capitel surgem, mais uma vez, 2 aves devorando uma figura humana pelos pés, um tema similar ao representado em 2 capitéis do lado esquerdo do portal. No capitel seguinte aparece uma cabeça humana e uma serpente que parece morder algo na base deste elemento. A mesma decoração surge também num dos capitéis do lado esquerdo que vimos anteriormente. No capitel ao centro está representada uma sereia segurando a sua cauda na mão esquerda e um peixe na mão direita. Estas criaturas míticas surgem associadas à tentação, levando os homens de fé a perderem-se no pecado. No capitel seguinte encontra-se a figuração de um homem entre 2 aves, que também foi interpretada como tratando-se de um homem segurando em 2 aves pelo pescoço. O capitel final encontra-se decorado com motivos vegetalistas. Sob a primeira arquivolta está representado um leão, que simboliza o apóstolo São Marcos. Ao seu lado, sob a segunda arquivolta, existia a representação de uma águia, símbolo de São João. Este portal representa um testemunho importante da influência borgonhesa e coloniacense em Portugal durante o século XII, tanto na sua concepção como ao nível da iconografia nele presente. A fachada da igreja, que está voltada a norte, contém um portal, rasgado ao nível da nave, que é constituído por 2 arquivoltas de volta perfeita, com frisos decorados. Corresponde, segundo alguns investigadores, à primeira fase de construção do edifício atual, em meados do século XII.
O seu desenho revela a simplicidade de meios disponíveis, naquela época, num entorno rural. Os dois capitéis do lado esquerdo e um do lado direito estão decorados com motivos vegetalistas, revelando a simplicidade do programa artístico deste portal quando comparado, por exemplo, com o principal. O segundo capitel do lado direito contém as representações de duas aves, uma folha e um fruto, tendo sido sugerido que se poderão tratar de pássaros a alimentarem-se. As mísulas que suportam o tímpano são decoradas com uma voluta. A arquivolta mais interior surge dividida em duas secções. A inferior está decorada com ornatos em forma de cabeça de cravo e a superior com motivos em forma de X ou estrela. O mesmo motivo em X surge a decorar a secção exterior da segunda arquivolta. O tímpano deste portal é liso, sem qualquer elemento esculpido, reforçando a ideia de frugalidade da sua decoração. A cabeceira da igreja de São Pedro de Rates também terá sido uma das primeiras partes do monumento a ser construídas, tendo em conta a sua disposição, a sua estrutura e a altura. As arcadas cegas que adornam o exterior e interior da abside, a decoração das bases e capitéis das colunas embebidas e os cachorros que suportam os beirais do telhado são datáveis de meados do terceiro quartel do século XII. É importante realçar que, conforme foi referido anteriormente, a capela-mor do templo foi alvo de uma profunda reconstrução na década de 1940, na qual foram aproveitados elementos originais, mas foram adicionados outros de feitura contemporânea. A decoração dos cachorros medievais é bastante rica, contendo, entre outras, representações de um casal de mãos dadas, alusão ao matrimónio, um homem tocando uma corneta, cena de caça, uma figura presa pelos pés, imagem de punição, e uma figura sentada que apresenta semelhanças com outras que se encontram em mísulas de igrejas românicas portuguesas e que representam um onanista, simbolizando o pecado da luxúria. Noutros cachorros podemos encontrar a representação de um animal quadrúpede, possivelmente um símio, uma barrica de vinho, esta era uma região de produção vitivinícola, um animal que devora uma figura humana pelos pés, temática do castigo pelos pecados cometidos, e a figuração de um animal que parece tratar-se de um cavalo. Nas traseiras da igreja de São Pedro de Rates, junto da sineira, pode ver-se um conjunto de arcas tumulares medievais em granito. O exterior dos transeptos e absides do templo possui também vários elementos decorativos de interesse. A janela do transepto norte, tem arco de volta perfeita, decorado com um motivo serrilhado, tem dois capitéis esculpidos. O da esquerda representa a figura de um bispo com báculo e o da direita um conjunto de folhas e volutas. No exterior da capela-mor surgem arcadas cegas decoradas com motivos axadrezados. Os colunelos são espiralados, sendo que alguns apresentam flores no seu fuste. Os capitéis são decorados com motivos vegetalistas e zoomórficos.
Um dos capiteis dos colunelos apresenta uma elaborada decoração em forma de fitas entrançadas. Os capiteis maiores, correspondentes às colunas mais altas, estão finamente esculpidos com volutas e folhas volumosas. Na fachada sul da igreja, na parede do braço do transepto, encontra-se outro portal lateral cuja construção remontará ao último quartel do século XII. A sua decoração mais elaborada revela, claramente, uma fase diferente na edificação deste templo. Nele reside uma das várias anomalias na planimetria deste monumento, sendo que a sua posição não é centrada relativamente à largura do transepto, como ocorre no portal lateral norte, não sendo, por isso, confrontante com este. Este portal daria, originalmente, acesso à parte conventual, existindo aqui adoçado um claustro que desapareceu depois do século XVI, à altura em que o mosteiro foi extinto e o templo entregue à Ordem de Cristo como comenda. Na parte superior do portal, do lado esquerdo do tímpano, pode ver-se a representação de um animal segurando num livro, que tem sido identificado mais frequentemente como um leão, símbolo de São Marcos, sendo que outros alegam ser uma águia, símbolo de São João. No lado oposto, também sob a segunda arquivolta, surge a figura de um anjo ou homem alado, segurando no Evangelho, símbolo que representa o evangelista São Mateus. O tímpano contém uma representação do Agnus Dei, o Cordeiro de Deus, encimado por uma cruz grega. Este símbolo representa Jesus Cristo enquanto Salvador da humanidade, ao ter sido sacrificado para expiar o pecado original. A primeira arquivolta, sobre o tímpano, surge decorada com um belo motivo polilobado que revela influências orientais trazidas para Portugal através da arquitetura islâmica. A arquivolta seguinte está dividida em duas secções, sendo a interior boleada e saindo das bocas de duas criaturas situadas nos seus extremos, e a exterior decorada com ornamentos lanceolados. A arquivolta mais exterior está ornamentada com elementos lanceolados, uma decoração em forma de folhas, que é característica da arquitetura românica da região da Borgonha, em França. Sob o tímpano pode observar-se um baixo relevo em forma de uma fita dupla, percorrida por meias esferas, que emerge da boca de uma criatura, possivelmente um leão. Na arte medieval, o leão simboliza o guardião do limiar, que subjuga o mal. O capitel exterior do lado esquerdo representa, mais uma vez, duas aves que devoram uma figura humana pelos pés, reforçando o conceito do castigo e punição dos pecadores. O segundo capitel figura um animal envolvendo uma cabeça humana. O bloco inferior do modilhão esquerdo deste portal surge decorado com um motivo vegetalista em forma de uma palmeta. Acima deste, o bloco superior, que sustenta o tímpano, está ornamentado com uma versão do chamado Nó de Salomão, um símbolo apotropaico de origens imemoriais associado à proteção contra o mal. No ábaco que encima as colunas do lado esquerdo aparece a representação de uma fita dupla perlada que evoca a forma das serpentes que sai da boca de uma criatura indefinida. O modilhão sob o tímpano do lado direito está decorado com motivos vegetalistas. Os dois capitéis, existentes do lado direito do portal, replicam a mesma decoração presente nos capitéis do lado esquerdo. Em ambos os lados do portal sul, na secção inferior, surgem representados dois animais atlantes que remetem, mais uma vez, para o bestiário fantástico medieval. A figura do lado direito representa um leão que está a devorar uma criatura com um corpo humano e cabeça de animal. Novamente, o leão como guardião que elimina o mal, personificado num humano pecador e grotesco. Do lado direito do portal encontram-se duas inscrições medievais do século XIII. A primeira, situada na parte superior e escrita em caracteres mais pequenos, corresponde à inscrição funerária de uma Dona Urraca.
Logo abaixo, em caracteres de maior dimensão, surge a inscrição funerária de Dom Pedro Martins e da sua filha, Dona Maior. Estas inscrições poderão corresponder a homenagens feitas a benfeitores do mosteiro. O tímpano deste portal terá sofrido, em algum momento após a sua construção, uma fratura na sua parte inferior que obrigou à realização de algumas alterações nas mísulas que o suportam. A mísula do lado esquerdo é maior, suportando a secção do tímpano onde este exibe uma fratura vertical, motivo que justificará o facto de ser decorado de forma diferente relativamente ao do lado direito. O interior da igreja de São Pedro de Ratos desenvolve-se longitudinalmente, possuindo 3 naves, sendo a central de maior altura e largura, divididas em 4 tramos de tamanho desigual. Este monumento apresenta diversas contradições na sua planimetria que fizeram vários especialistas concluir que o plano original seria bastante mais ambicioso que aquele que se acabou por concretizar. As paredes da fachada, por exemplo, possuem 2 metros de espessura, apresentando 3 possantes contrafortes. As fachadas norte e sul possuem 5 contrafortes cada uma. Também na parede sul da nave principal existem 3 altos pilares embutidos. Todos estes elementos de reforço estrutural levam a crer que o plano original seria a construção de arcos diafragmas e abóbada de cantaria, pelo menos no cruzeiro. No final, as coberturas em pedra ficariam reservadas somente para as absides e para os transeptos, sendo as naves e o cruzeiro cobertos com telhado suportado por uma estrutura em madeira. O lado interior do portal principal também se encontra decorado com um tímpano esculpido em baixo relevo e 2 arquivoltas decoradas. No tímpano interior pode ver-se uma pequena figura de um anjo na parte superior. Ao centro encontra-se a representação do Cordeiro Pascal, símbolo sacrificial de Cristo, ladeado por 2 figuras identificadas como sendo São João Batista e o profeta Isaías. Sobre o tímpano, a primeira arquivolta está decorada com um motivo inciso na forma de losangos. Na segunda arquivolta está esculpida, ao centro, uma máscara ou carranca de cuja boca saem hastes de vinha em ambas as direções, produzindo um belo efeito. Por toda esta igreja encontram-se elementos que indicam alterações realizadas relativamente à concepção original do edifício. O portal principal surge, assim, descentrado relativamente à largura da fachada. A nave do lado esquerdo é também menos larga que a nave do lado direito. Os arcos dos 2 primeiros tramos do lado esquerdo são diferentes dos existentes no resto do templo, estando ambos decorados com elementos esculpidos. O arco do primeiro tramo é ligeiramente apontado, contendo a representação de 6 anjos e de 5 apóstolos. Estes elementos decorativos são semelhantes aos que se podem encontrar no portal principal. Alguns investigadores têm aventado a possibilidade de se tratarem de elementos planeados para fazerem parte de um portal de maiores dimensões, sendo depois reaproveitados face à redução deste relativamente ao plano original.
O arco do segundo tramo é de volta perfeita, sendo composto no arco exterior por aduelas de diferentes tamanhos, decoradas com motivos figurativos e geométricos. Entre os motivos figurativos distinguem-se representações de leões, pares de aves com uma só cabeça, aves com cabeças de animais, criaturas que devoram figuras humanas e anjos. As bases dos pilares que suportam estes arcos apresentam também representações de criaturas ou feras, sendo possível que também fossem destinadas ao portal principal inicialmente planeado. Na arte românica não é estabelecida uma distinção entre as criaturas do mundo real, como os movídeos, caprídeos, suídeos e felinos, e as provenientes da imaginação e da mitologia, sereias, arpias, serpentes com cabeças humanas e grifos, por exemplo. Essa coabitação entre o real e o fantástico constituiria uma forma de agregar, num só espaço, o sagrado e o profano, os medos terrenos e os terrores da mente, associando-os à noção de pecado e à esconjura do mal pela fé cristã. A presença de elementos escultóricos que ilustravam vícios e virtudes, assim como visões celestiais e infernais, não se extingue nos portais, na cachorrada ou nas colunas e colunelos do exterior. Ao longo das naves e das absides no interior da igreja de São Pedro de Ratos podem observar-se dezenas de capitéis decorados com motivos que vão da simplicidade vegetalista à complexidade figurativa. Muitas destas representações constituem um fascinante desafio para todos aqueles que, muitos séculos após a concepção e construção deste templo, procuram decifrar aquilo que simbolizam. Destrinçar o significado destas formas e figuras enigmáticas é um exercício que exige conhecimento do seu contexto histórico e artístico, mas que dificilmente oferecerá respostas definitivas e incontestáveis. Os capitéis decorados com elementos geométricos e ou vegetalistas incluem esferas pendentes, volutas e pontas de lança, volutas de espiral tripla e rosetas ou misturas de folhas com volutas. Outros capitéis desta família incluem representações de folhas com as nervuras bem marcadas, encimadas por ábacos decorados com motivo enxaquetado e com o astrágalo, moldura arredondada na parte inferior do capitel, em forma de corda. A gama de capitéis decorados com elementos figurativos inclui este, em que fitas perladas e entrançadas emergem a partir da boca de uma criatura situada na parte inferior, possivelmente um felino. Neste capitel surgem dois pares de aves que devoram figuras humanas pelos pés, um motivo também presente nos portais principal e sul. Entre as aves surge uma figura humana com as mãos sobre a cabeça, talvez em posa ritual. A decoração complexa deste capitel inclui 4 criaturas, sobre as quais aparecem as cabeças de 6 homens. Nos cantos existem figuras humanas dependuradas, imagem de punição ou sacrifício, e no ábaco surge representada uma serpente, símbolo do mal. Neste capitel vê-se um homem com os braços entrecruzados que parecem estar a ser mordidos por 2 criaturas. Foi sugerido poder tratar-se de uma representação do episódio bíblico de Daniel na Cova dos Leões, sendo que aí os animais estariam a lamber-lhe as mãos e não a mordê-las. Alguns capitéis repetem o formato, já visto anteriormente no exterior do templo, em que pares de animais partilham, nos ângulos, uma só cabeça, podendo incluir leões, símios e aves. Voltam a surgir tocadores de trompa ou olifante, instrumentos de corno que eram usados na caça e na guerra. Observam-se também misturas de elementos figurativos, volutas, com a imagem humana e animal, mochos ou corujas. O tema do castigo, materializado em figuras humanas a serem devoradas por animais, é omnipresente. A conjunção de elementos vegetalistas, folhas, geométricos, volutas e achadrezados, e figurativos, cabeça, produz efeitos surpreendentes.
Noutro capitel vemos duas cabeças de animais, talvez felinos, que emergem sorrateiramente por entre a vegetação, possivelmente simbolizando perigo. Um conjunto de fitas entrançadas e perladas envolvem objetos ovoides num outro capitel, eventualmente pinhas ou mesmo ovos. Se as decorações de caráter geométrico e vegetalista correspondem a uma tradição visigótica, as figurações de animais e de humanos resultarão da intervenção dos monges beneditinos em Portugal, a que o historiador José Matoso chamaria de Escola Beneditina Portuguesa. O historiador de arte espanhol Josep Cordiol Ricart afirmou: os capitéis de ratos com sereias, quadrúpedes e uma boa variedade de temas animais e vegetais, nos portais e no interior, são do mais são e conseguido da arte portuguesa. O interior do Portal Sul também possui, à semelhança do portal principal, um conjunto de elementos decorativos que merecem a nossa atenção. Do lado direito surge uma mísula cuja face interior está esculpida na forma da cabeça de um leão. Novamente surge este felino associado às entradas do templo, como guardião da fronteira entre o interior e o exterior. A travessa sobre a porta está decorada com um baixo relevo representando duas serpentes entrelaçadas que mordem as caudas uma da outra, motivo similar ao encontrado sob o tímpano do portal principal. Finalmente, a arquivolta interior está ornamentada com um conjunto de losangos incisos, uma decoração de feição mais simplista. Na nave do lado sul existia uma abóbada gótica em cruzaria, possivelmente datada do século XIII, que cobria o último tramo, tendo sido demolida durante a já mencionada intervenção da Degemme. Num silhar no interior da igreja surge uma inscrição, parcialmente mutilada, que poderá revelar o nome do mestre canteiro responsável por essa intervenção gótica, Mestre Pelágio. Os braços do transepto são cobertos por abóbadas de berço quebrado e os absidíolos possuem abóbadas de canhão terminadas em quarto de esfera ou semicúpulas. Nos absidíolos surgem impostas a meia altura e no topo das paredes, marcando a transição para as abóbadas, decoradas com um motivo achadrezado, também designado de enxaquetado. Vários elementos arquitetónicos desta igreja têm sido interpretados pelos historiadores como indicadores da sua inspiração coloniacense. José Matoso comparou-a à igreja de Paray-le-Monial, em França, nomeadamente nos seguintes aspectos. Os pilares cruciformes com colunas adoçadas nas quatro faces, as abóbadas de berço quebrado na abside, os arcos circundando as janelas decorados com motivos achadrezados e os contrafortes nos ângulos do transepto e da nave. Assinaláveis são também as influências dos modelos da Galiza, até pela proximidade geográfica e cultural com este território, que são visíveis na planimetria, estrutura e decoração deste templo. Motivos decorativos como leões, aves de asas abertas, cabeças de boi e figuras humanas sentadas emanaram das catedrais de Compostela e Tui a partir de meados do século XII e durante o século XIII. No absidíolo norte, a abóbada e os elementos decorativos são em tudo similares ao que pode ser visto no absidíolo sul, sendo ambos iluminados através de uma janela em arco de volta perfeita. A capela-mor é antecedida por um arco triunfal apontado, encimado por um pequeno óculo, apresenta na parte inferior 11 arcadas cegas e é coberta por uma abóbada de berço quebrado que termina numa semicúpula. A abóbada original, que seria de berço semicircular, terá colapsado durante o século XII, fruto de eventuais erros de concepção ou como consequência de um abalo sísmico, sendo substituída por outra de perfil ogival. A Igreja de São Pedro de Ratos está classificada como Monumento Nacional desde 1910, tendo depois passado pela profunda campanha de restauro e reconstrução nas décadas de 1930 e 1940, promovida pela Degemme. Ao longo das restantes décadas do século XX foi recebendo obras pontuais de reparação e beneficiação,
mas atualmente o seu estado de conservação é preocupante, exibindo marcas profundas da erosão e do crescimento de plantas no seu exterior. No interior são visíveis as marcas deixadas pela umidade e pelos líquenes que deterioram as paredes e elementos escultóricos. Assim, urge iniciar as obras de recuperação que estão prometidas pelo Estado português desde 2023. Muito obrigado por ter vindo connosco à Descoberta de Portugal. Se gostou do vídeo, por favor clique em gosto e subscreva o canal para acompanhar as nossas novidades.